Na verdade, eu acho que a gente pode trazer todas as perguntas. Acho que o doutor Silvado está aqui, não sei se vocês vêm para frente, acho que doutora Isa, Patrícia, você quer conversar muito depois, doutor Silvado, acho que quem tiver aqui dos palestrantes, que venham para responder as perguntas. Vocês ficam de pé, porque não tem cadeira para todos, talvez seja melhor. E não menos importante, que meus embaixadores tragam as demandas que estão aí. Agradeço, gente. O menino veio de Goiás, veio do Espírito Santo, veio de Blumenau, ainda vou falar que é um pouco mais perto, mas de estarem aqui, né? Eu gostaria muito das demandas das pessoas com epilepsia. Já sei que nós temos pelo menos 2 embaixadoras sairão desse encontro, e que mais pessoas se unam à causa para lutar nos seus estados, né? Ajudar essa luta nos seus estados, e estamos aqui para vocês. Então, agora as perguntas. Parabenizar os organizadores do Congresso. É a minha primeira vinda aqui com vocês. Eu faço parte da Associação Brasileira de Epilepsia, sou assistente social, também sou especialista em políticas públicas e desenvolvimento social. E a minha pergunta, acho que é mais uma provocação também para a classe médica. Eu estou na área da saúde já há algum tempo, para o professor Silvado. Quando a gente fala desse movimento, desse processo de referência e contra-referência no SUS, é bastante problemático, porque é isso. A gente adota o paciente no sistema terciário, esse paciente não consegue voltar para a rede básica de saúde, para a unidade de referência do território. Então, muitas vezes, o que eu percebo, enquanto experiência no cotidiano, dia a dia desses pacientes, é que, além deles se sentirem órfãos do atendimento, o médico da referência ele não tem segurança para assumir a conduta dessa pessoa com epilepsia. Mas o problema, assim, acho central em relação à questão da referência das unidades básicas é que existem protocolos, que inclusive tem uma cartilha do Ministério da Saúde, que eu inclusive tenho aqui, que é para as doenças crônicas, para atendimento básico, que tem desde o que é crises epilépticas até a conduta de tratamento, e por que esses profissionais não conseguem assumir a conduta desse indivíduo na rede básica do seu território e, por sua vez, acaba mandando de volta para a gente lá no terciário. Existe uma política pública de educação permanente em saúde. Eu acho que o doutor Silvado comentou a respeito da educação, da gente falar sobre epilepsia nas escolas. Eu acho que educação é por onde nós temos que começar, mas educação permanente em saúde para os profissionais de saúde, principalmente para a classe médica, para o médico generalista que está ali, o médico da família. Se existe um protocolo do Ministério da Saúde, por que esse protocolo não chega nas unidades básicas para que esse profissional consiga fazer o acompanhamento desse paciente? E, por sua vez, eu acho que é importante, sim, as famílias tensionarem o poder público, mas o que a classe médica pode trazer enquanto conhecimento técnico para essas revisões de documentos no Ministério da Saúde, até para fazer esse processo de educação permanente em saúde desses profissionais que estão na rede básica. Essa seria a minha pergunta. Eu acho ótimo a tua análise. Eu briguei com todas as 3 partes sobre esse assunto. Dos médicos dos centros terciários, só eu sei tratar. Mas aquele paciente está com um quadro estável, onde você conversa, é uma epilepsia refratária, você conversa com familiares, melhora a vida, tu não mexe em nada, não toca. Porque quando você vai no residente tem uma mania de inventar novidade.
Vou tocar para o novo remédio. Mas a mãe disse assim, não toca, doutor, está tão bem agora, deixa assim. Não, tem que aumentar, está demais, está de menos. Então, existe essa visão do médico, só aqui eu sei tratar isso. Existe a visão da unidade de saúde, assim, pô, nós estamos cheios de trabalho. Quando eu falei com o pessoal sobre atender isso, assim, olha, os programas de médicos da família estão sobrecarregados de atividade, eles não podem assumir mais nada eles podem assumir. Os médicos das unidades de saúde, puxa, estou cheio de consulta, não tem como fazer isso, e eu não entendo nada disso. Quando eu fiz questionários sobre isso, o principal motivo é que eu não entendo disso, eu estou inseguro, eu tenho medo de atender isso, eu não tenho apoio, eu não tenho vivência. O que é vivência para nós? Esse remédio aqui faz parte, para eles não tem. E não adianta você treinar, porque eu fiz treinamento para N médicos, só que a rotatividade na unidade de saúde é tão grande que no final do ano você tem 30%, 40% da rede você perde. Aí entra uma nova leva de residente. Você vai treinar eternamente, aquilo não vai. A consulta não vai. Então, a solução para isso é o apoio remoto. Se a gente não facilitar, não é mandar o paciente para lá, porque quando ele volta para o posto, o médico de lá não sabe o que foi combinado lá no posto, na unidade de saúde. Então, a gente tem que conseguir trazer esse atendimento à unidade de saúde. Porque lá ele vai dar apoio, lá vai dar segurança. Nós tivemos uma experiência de encaminhamento dos pacientes que tinham pedido de que tinha que fazer atendimento no nível terciário lá no Hospital de Clínicas. Nós montamos um sistema por e-mail, esse sistema por e-mail evoluiu agora para uma telereferência, onde por e-mail, assim, o paciente tem que ir para lá para fazer tal exame que não tem como... É essencial para tratar. Mas mandava o e-mail e dizia, olha, explicava, os residentes faziam um relatorinho assim, olha, isso aí não precisa, é só fazer tal coisa. Isso foi 6 meses, depois de 1 ano, não vinha mais isso. A gente capacitou a rede. E a gente fez a capacitação de médico a médico, de multiplicador. Então, a gente escolheu nas unidades de saúde 2 ou 3 médicos que eram um contato, que fazia o contato do médico da unidade de saúde com esse médico, e esse médico fazia com a gente, porque ele faz multiplicação. Aí, quando chega aquela pergunta que 5 vezes ele respondeu do mesmo jeito, esse médico já vai dizer para ele, olha, isso a gente faz assim. Então, a gente tem que criar essa nova estrutura dos multiplicadores do conhecimento lá dentro. Porque não dá para 70 médicos. A secretaria diz assim, mas eu tenho que fechar as unidades de saúde quanto tempo para mandar todo esse mundo de médico para lá? Não existe isso. Então, você tem. O terceiro é o paciente. E o paciente confessaram para mim, doutor, lá na área da saúde eu tenho que acordar às 5 horas da manhã para ir lá para conseguir uma consulta. Aqui eu tenho consulta agendada. Aqui eu passo, alguém vem para Curitiba, passa de manhã no HC, deixa a carteirinha, e alguém passa de tarde e leva a receita. Lá eu tenho que acordar de madrugada para pegar a receita do remédio. E aqui eu me sinto melhor, porque aqui eu conheço vocês. Na unidade de saúde, mudo médico toda vez. Aqui eu faz 5 anos que eu conheço vocês. Tudo bem, a gente tem aquela relação de amizade, conhecimento. Então, esses são os fatores que estão atrás disso. Então, isso é defeito? Não, vários deles são qualidades. Essa ambientação que a gente tem com os pacientes crônicos é isso. Essa insegurança de liberar. Eu brigava com os médicos lá, tem que mandar embora, coitado, vai vir, manda ele para casa. Ele vem lá do não sei aonde, de madrugada, para vir pegar uma receita aqui do remédio que faz 2, 3, 4 anos que ele pega. Não, doutor, eu quero. Aí o médico lá disse, mas aí não sabe tratar isso, cheio de soberba, né? Mas lá só nós sabemos tratar disso. Mas como o senhor deve? Você só faz a receita? Que tratar disso você está fazendo? Então, tem que quebrar todos os níveis. Mas tem que fazer o diagnóstico. Eu acho que o diagnóstico é fácil fazer. E aí as ações é dar apoio ao médico da unidade de saúde para isso. É dar apoio ao paciente na unidade de saúde para isso. E esses são fatores que a gente não gerencia. E lá no nosso, agora, o Hospital de Clínicas, por exemplo, tem que mandar 30% embora, porque não tem mais onde botar. E aí o paciente vai ter que estar vindo uma vez por ano, quando ele devia estar vindo cada 3 meses, uma vez por ano. Quem precisa está vindo uma vez por ano, porque não tem jeito. Então, a gente está tratando mal quem precisa, porque a gente está fazendo acolhimento, eu acho que poderia chamar esse nome, acolhimento para quem não precisa. Oi, bom dia, meu nome é Luana, eu sou mãe do Bernardo, que está aqui comigo, que tem epilepsia refratária.
faz 8 anos, e eu sou o combo de tudo que vocês falaram. Eu tenho experiência com saúde, que é horrível, educação também horrível. Então, assim, é uma luta. A Maria Alice é minha mentora, assim, faz uns 5 anos que a gente tem contato, que eu lutava muito, mas assim, eu percebia que ninguém mais quer lutar. É uma meia dúzia de pessoas que bota a cara na frente, que vai tentar reunião na Secretaria de Saúde, não consegue, porque é um descaso. Tentei fazer palestras junto com uma outra amiga minha que tem epilepsia em escola, e a gente conseguiu fazer em 3 escolas só, nas outras a gente não consegue. Então, assim, felizmente, no nosso país, saúde e educação são os maiores problemas que a gente tem, e para a epilepsia é uma coisa que não sei nem como a gente suporta. As pessoas dizem, como é que você aguenta? Eu cuido dele sozinha, nesse tempo todo, e a gente passa fases. As mães, participo de grupos de mães, então eu sei de pessoa que precisa ficar esperando 1 ano e meio para consultar um neurologista, que não sabe o que fazer, né? Porque tem esse problema que o doutor falou das redes do SUS, enfim, não saber o básico. Essa minha amiga que faz palestra comigo fazia... uma vez ela entrou tinha tido uma crise, perguntaram se ela estava drogada num posto de saúde. Então, assim, é uma falta de preparo geral, assim, e que daí não tem, parece que não tem quem lute, assim, não tem, né? Isso que eu ia perguntar, se a classe médica faz alguma coisa para ser mais incisivo com a Secretaria de Saúde, com essas coisas, mas a minha maior pergunta é para a doutora Cristiane, que me interessa muito essa questão desse exame que a doutora falou, genético. Eu queria saber se é aquele painel de epilepsia, se é esse porque esse acho que é o único exame na vida que a gente ainda não fez, que ainda sabe? não fez. Já fiz exoma, já fiz tudo. Então, e assim, graças a Deus ele diminuiu bastante o número de crises, assim, tinha 30 e poucas no mês, passou para 15, agora está uma média de 9 a 11 por mês. Na realidade, se você já fez o exoma é o máximo que a gente tem. A gente tem o genoma ainda, mas isso é algo que não é mas utilizado. acho que eu fiz em 2022, por aí. Então, essa questão do exoma, tu já conseguiste fazer o exoma, Sim. né? Então, isso é mas algo tive que pagar também, então, né? Que então, isso é outra luta aqui. Eu acho que isso é Exato, outra bandeira exato. que a gente precisa ir atrás agora. Mas, assim, se tu já tem o exoma ele pode modificar, quer dizer, assim, como eu te falei, a cada momento a gente está descobrindo um gene novo, então o que muitas vezes se faz é de retestar, entendeu? Então, assim, mas com certeza o exoma, ele engloba todo o painel genético. Então, o exoma é um exame maior do que o painel genético, porque o painel para epilepsia, ele só vai testar os genes para a epilepsia, entendeu? Então, é como uma ressonância. Antigamente, nós tínhamos a ressonância de 1,5 Tesla. Hoje em dia, antigamente, né, Silvano? A gente tinha pneumoencefalografia, depois a gente teve uma tomografia, depois veio a ressonância. A ressonância mudou a vida da epilepsia. E como eu falo para os residentes, a genética está mudando a vida da epilepsia também. Então, assim, aí hoje em dia tu tem a ressonância de 1,5 e tem a ressonância de 3. Então, e até de 7, de 11,5. Então, assim, cada vez mais a gente vai refinando a técnica e conseguindo descobrir mais coisas. Mas se você já tem o exoma, quer dizer, a gente, pelo menos, o teu filho já tem esse teste genético. Isso já é algo muito importante. Mas seria melhor pedir, então, em vez de fazer um painel de epilepsia, revisar onde ele fez, no local onde foi feito. Sim. Pode pedir para fazer a revisão, que eles fazem um reteste, né? Que daí entra todos os novos. Inclusive esse DAF1. O DAF1, tá bom. Sim. Obrigada. Tá bom. Só rapidamente uma resposta para essa tua pergunta. Uma vez eu estava na secretaria pedindo ressonância para atender as epilepsias. Eu disse, olha, mas por que nunca ninguém nas reuniões comunitárias de saúde, ninguém pediu nada para epilepsia? Diz que os conselhos, nós nos reunimos todo mês nas unidades de saúde e nunca ninguém da epilepsia pede alguma coisa. O pessoal da diabetes pede, o pessoal da pressão pede, o pessoal da psiquiatria é muito ativo, mas a epilepsia nunca aparece lá para pedir nada. Vocês já foram lá? A gente já tentou
Não, tem que ser membro do Conselho Municipal de Saúde. O Conselho Municipal de Saúde é que está o poder. Então, você tem que negociar para ter representante no Conselho Municipal de Saúde. Porque eu também sou colaboradora do Conselho Municipal de Saúde em São Paulo. Sim, no Conselho a gente participa, tem doenças raras, enfim, tem pasta do idoso. É muito importante que a comunidade das pessoas com epilepsia participem dos conselhos, das comissões de saúde. É ali onde a gente vota também o orçamento do município. É levar a nossa pauta, assim como outros movimentos sociais carregam as suas pautas para subir para uma agenda política. Mas eu vi um vídeo de uma mãe, desse que talvez não tenha passado aqui, daqui. Bom, vai embargar um pouco a voz. Ela falou o seguinte: as lutas, não foi com essas palavras, mas as lutas que eu travo dentro da minha casa são tão grandes que não me resta tempo para me lutar pelos meus filhos, pelo meu filho. Então, assim, o movimento social coletivo das pessoas com epilepsia é o que a gente quer levar para a sociedade, educação, desmistificar esses estigmas. É assim como a gente vê, por exemplo, outros movimentos sociais, onde a pessoa não tem a doença, mas sabe que aquela pauta é legítima. Ela falou: lutem por mim. Quem é mãe de uma criança que tem uma doença rara sabe o tempo que ela dedica para essa criança. Eu pego mulheres no meu consultório, às vezes, para atender, que está com uma equipe maravilhosa de saúde. A minha preocupação não é com a criança, porque eu sei que ela está sendo bem assistida. A minha preocupação é com aquela mulher que veste uma capa de Mulher Maravilha 24 horas por dia, muitas vezes em burnout. Então, essa pessoa, às vezes, ela não tem tempo, professor, para participar de um conselho. E é por isso que a associação é uma porta-voz do paciente, é que leva essa agenda, às vezes, para uma política pública que vem de cima para baixo, porque nosso movimento social ainda ele não tem tônus, ele não tem força. Eu acredito que, no decorrer do tempo, sim, com esse processo de construção coletiva que nós temos aqui hoje, nesse congresso, com esse espaço que a Liga nos deu, a gente traga esses dois atores principais para essa luta. Tanto o protagonismo das famílias, das pessoas com epilepsia, mas também da classe médica. Porque quando você vai conversar com o Ministério da Saúde, com as pastas, eles não querem ouvir os pacientes, ele quer ouvir o técnico, ele precisa ouvir um médico. Então, o médico ele é o principal ator político para a gente conseguir subir a nossa agenda. Mas essa mãe me tocou muito, porque realmente é uma resposta, não é só a invisibilidade, você não tem força, você tem que pegar a pessoa com epilepsia pela mão e levar, vamos junto. Porque, infelizmente, é uma doença que afeta e não traz só sequelas biológicas, mas muitas sociais. E, às vezes, a pessoa não tem tempo mesmo para lutar, não tem força, não resta força nem tempo de vida para isso. Então, eu acho que esse vídeo dessa mãe me fez pensar em tantas coisas. Depois eu quero te dar um abraço e deixar vocês falarem. Eu só vou deixar ele, que ele está ali desde... Alô, desde o princípio eu queria falar, eu não sei se é pergunta, se é desabafo, eu não sei. Ela acabou terminando falando uma parte. Na realidade, eu penso o seguinte, eu sou médico há 47 anos, sou perita há 47 anos, do INSS, do Estado de Santa Catarina, graças a Deus aposentado, senão me matam. Então, na realidade, é o seguinte, eu sempre penso que nós médicos temos uma profissão social. O médico tem que sempre pensar isso. Ele é social. Queira ou não queira. Ele é um assistente social. Ele é um sociólogo. Ele tem que participar da sociedade no sentido humanitário. E o que ela acabou de falar, eu sempre cobrei das instituições médicas, e não me conformo, você tem uma Academia Brasileira de Neurologia, você tem a Liga Brasileira de Epilepsia, tem várias associações ligadas à neurologia,
Óbvio que são super importantes, é pura ciência, mas nenhuma leva adiante o movimento social. Como ela falou, os médicos são a força. Nós somos a força da sociedade para melhorar a saúde, mas nós somos parados. Foi o colega que falou, o princípio de tudo é educação. E quando entramos na escola de medicina, nós temos que ter esse viés social e realmente participar com os outros da sociedade. Senão, jamais será mudado. Jamais. Não ia adianta ir mãe chorando lá, pelo amor de Deus, pedindo, porque vai ser mais uma pedinte. Uma guerreira pedindo. Agora, se for um grupo de médicos para apertar a coisa, e tem que apertar, não sai nada. Tudo é fácil solucionar a partir do momento que o médico participe socialmente dessas mudanças. Nós temos uma USP forte, nós temos um UR forte, nós temos instituições fortes de ensino, por que não colocar um médico em atividade? Eu acho que nós somos egoístas nesse sentido. São poucos que realmente se reúnem e tentam fazer uma coisa. Eu acho que depois de uma reunião dessa, tem que sair uma carta para a sociedade. Tem que cobrar que ela participe. Porque senão nós vamos ficar na mesma lenga-lenga. Quem monta todo esse esquema que o colega falou aqui são realmente burocratas, mas dificilmente senta o médico para conversar. E quem entende da doença, queira ou não queira, é o médico. Os outros entendem do sofrimento porque vivem com ela. Então, a nossa participação é fundamental. E eu não vejo. Nos acomodamos, somos estrelas e fica muito difícil. Poucos, óbvio, muitos atuam individualmente, mas nós precisamos nos juntar, fazer alguma coisa juntos para termos força. E nós temos força. Podem ter certeza disso. Bem, primeiro eu quero aplaudir o senhor. Como é o seu nome, por favor? Bem, eu sou mãe de uma jovem que hoje tem 25 anos e foi diagnosticada aos 17. Eu tenho vários pontos para colocar aqui, gostaria de colocar muito, mas vou começar por essa última fala do senhor. Há um ano eu sou embaixadora da Associação Brasileira de Epilepsia no meu estado, no Espírito Santo. E a gente, com isso, a gente conseguiu um movimento, eu aceitei isso em dezembro de 2022, aí Março Roxo estava logo ali, a gente começou a movimentar, e alguns neurologistas, sim, se colocaram dispostos a falar um pouco da doença, a fazer lives e tal. E aí, quando a gente fez a primeira caminhada no meu estado, alguns falaram assim, não, eu quero participar. A gente criou até um grupo da ABE Espírito Santo, com pessoas colaborando. O que eu vou falar, vou reforçar um pouco da sua fala, mas é claro que a gente tem que aplaudir a essa turma que está aí trabalhando e pesquisando e nos trazendo tanta informação. Mas falta, sim, uma liga no sentido da união do neuro com a psiquiatria, com a psicologia, e fazer aquele círculo que o doutor aqui falou, de um círculo de voltar na questão das instituições, mas entre as próprias pessoas que cuidam. Né? Eu vejo e falar... a doutora psicóloga, desculpa, eu não vou citar os nomes de todos vocês, tá? Neurologista, mas você teve uma fala assim, meio de comportamento diferente, por isso até... Né? Então, mais comportamento do que a questão da ciência em si. Então, quando você junta tudo, a coisa funciona um pouco melhor, no sentido do que a gente tem como angústia. Agora, a mãe que falou ali que está cansada de lutar, a outra que deve ter dado um depoimento lindo, essa aqui que tem epilepsia, que está com vergonha de falar, o que eu posso dizer? Se a gente desistir, se a gente não pegar e falar assim, venham conosco, a gente não vai aumentar a nossa voz. A gente só vai ter força se a gente continuar gritando. Vai gritar muito mesmo, fazer bagunça e reclamar. E desse grupo que a gente se juntou, na hora do vamos ver, os acadêmicos não apareceram. 2 mães se juntaram a mim. E a minha luta continua muito dura. Os políticos, em época de ano de eleição, começaram lógico, eu quero fazer projeto de lei municipal, eu quero estar aqui. Mas aí você chega lá na hora do executivo e fala assim, mas você vem pedir mais uma vaga? Eu falei, não.
Tem vaga aqui para isso, para aquilo, para fibromialgia, para cadeirante, para isso, para aquilo, para idoso. Não tem mais vaga na cidade para dividir com ninguém. Eu disse, não estou aqui para isso. Inclusive, eu quero juntar, sim, a doença, ser tratada como uma doença, aquela questão da prioridade ou da preferência, preferencial ou prioridade, assim, tem que ser entendida, tudo tem que ser entendido e a gente ser tratado do modo geral, mas a gente tem que ser tratado da questão das prioridades, mas tem que ser tratado, principalmente, de que a pessoa conheça. O problema é educação, vamos começar na escola? Tudo bem. Sabe qual é o problema que eu tive lá no Espírito Santo? Escola. Sabe que chegaram a falar, a diretora falou para a mãe? Falou que era desvio de função. A mãe levar um neuro e me levar lá para orientar o protocolo calma. Desvio de função. Então, nosso problema não é só colocar nas escolas, é cultural. É muito maior. Então, mães, então, doutores, então, queridos amigos que estão aqui hoje, vamos sim, Maria Alice, tentar fazer uma ata, uma carta desse momento lindo que tem aqui, mas nunca que a gente grite, que a gente chore, que a gente pare de falar e de se unir. Eu falo com os meninos, né? Esse veio de Goiás, ela veio de Blumenau. Do Oiapoque ao Chuí, que a gente grite cada vez mais, que a gente existe. Né? E que a gente não quer ser tratado diferente nem especial. E tem várias formas de tratar. A minha filha chegou uma vez, numa palestra que a gente foi junta, a gente tem dado, graças a Deus, graças a Deus não, fatos, porque assim, ela sofreu preconceito na faculdade dela. Aí a gente vai lá como mãe, depois vai lá como embaixadora e muda tudo a figura. Hoje a faculdade faz um trabalho lindo de treinamento, mas tinha lá a pessoa que era assistente social da faculdade, falou, o que você está fazendo aqui? Epilepsia não tem direito a nada. Você está vendo o que aqui? Você vai ser mais vista ainda com um estigma e tal, todo mundo vai saber que você tem epilepsia. Ela falou assim, eu quero que todo mundo saiba que eu tenho epilepsia. E ela saiu da sala e me ligou chorando. Falei, você vai chorar ou você vai tomar uma atitude? Você quer que eu tome? Não, pode deixar. Foi lá na coordenação, resolveu. É lógico que eu fui por trás também, né? Mas é isso. Isso faz parte das nossas vidas. E a gente não pode deixar de gritar. Não pode. E não adianta falar assim que a educação só vai resolver, porque a gente tem que resolver o problema cultural da educação. Mas a gente precisa de você falando, doutor, porque a sua fala é fantástica, de você enquanto social, porque o mundo está muito atrás do dinheiro. Eu falo o tempo todo que eu não quero me atrelar, eu sei assim, que quando é importante as pesquisas, os laboratórios, mas eu não posso falar de um remédio de um laboratório, porque eu quero que todos pesquisem, que todos ajudem a gente, e ajudem todas as doenças. Mas o interesse é outro, né? A gente sabe que tem vários interesses por aí, mas não vou nem falar disso. O que eu quero falar é agradecer a vocês e falar que eu gostaria muito da tríade, sabe? Neuro, psicólogo, psiquiatra e família mais junta. Porque quando eu entro, às vezes, no médico, eu estou ainda com o médico porque minha filha se sente segura nele. Mas eu acho que banaliza a epilepsia. Epilepsia é só tomar remédio na hora certa. Só tomar remédio na hora certa. Aí, assim, eu estou dizendo, gente, cada caso é um caso, mas tem dias que eu falo bem assim. Não, eu falo assim, olha, ela chegou a tomar 6 remédios. Eu falei assim, gente, não tem jeito, não. Vamos ter um exame que a gente sabe se ela está absorvendo ou não. Então, pais e mães, perguntem. Porque, às vezes, está tão comum na sala, na consulta, que se você não faz a pergunta, a resposta não vem, a observação não vem. Então, tem que ser chato mesmo perguntar, para começo de conversa. E depois da pergunta, não é falar que eu estou contra nada, não, eu continuo com o médico, ele é bom. Ele é bom, vou fazer o quê? Mas, assim, tem os momentos. Então, assim, a gente faz a pergunta, a gente tem a resposta, às vezes a resposta não é do jeito que a gente queria. A gente fez o primeiro seminário multidisciplinar sobre epilepsia lá no Espírito Santo, esse ano, no 2º ano da nossa caminhada. Aí teve uma psiquiatra que fala muito assim da história do sujeito, e hoje teve uma fala bem interessante aqui que me puxou a memória disso. O cuidado da pessoa que tem epilepsia e da família, no sentido que você está cuidando tanto da doença que você esquece de viver a própria vida. Tanto deixar ele viver, a pessoa com epilepsia, e viver a própria vida. E quando a doença é controlada e quando a pessoa se torna útil, pode se tornar útil de novo, ela não sabe o que fazer, porque ela tem dependência da doença e do cuidado, e do zelo. Aí eu olhei assim,
poxa vida, sabe? Eu estou me imitando um monte de coisa ao mesmo tempo, mas acontece muito, eu recebo muitos recados de mães que estão vivendo isso. E eu gostei muito dessas falas de hoje aqui que apresentam. Então, assim, eu mais uma vez agradecer, fazer pergunta, mas principalmente eu quis puxar essa fala para não deixar nenhuma mãe desistir. A gente sabe que a nossa luta é grande e a dor é muita, né? Mas a gente precisa gritar mais, puxar as orelhas dos médicos, quando precisar, dos psiquiatras, e trazer todos vocês para junto da gente, principalmente na associação, que a gente está tentando, né, ampliar isso para o Brasil todo. É isso. O doutor vai falar alguma coisa? Sim, sim. Eu concordo com o que você diz, da necessidade. O diagnóstico eu concordo. A terapêutica não é pelo médico. Não é o médico que tem que liderar esse processo. O médico é o apoio desse processo. E vou te contar de experiências que eu tive dentro do Ministério para pedir, na época, para a Lamotrigina entrar. E ele me disse assim, vocês só têm interesse no dinheiro do laboratório, por isso que vocês vêm falar comigo, os pacientes não pedem. Vocês ficam... Quando criou-se esses 70 centros, eu ouvi da coordenadora da alta complexidade do Ministério, disse assim, agora nós vamos acabar com essa meia dúzia de centinho que estão ganhando muito dinheiro, e agora todo mundo vai fazer cirurgia de epilepsia. E aí faz 15 anos que os centinhos que estavam ganhando dinheiro continuam, e aí baixou o valor do procedimento em 1/3, passaram a pagar 1/3, porque nós estamos ganhando muito dinheiro. Então, para a visão desse lugar, o médico está interessado nele usando o paciente. Se vocês não perceberem isso, a gente está sendo manipulado. Não dão para vocês porque o médico não pede. Não dão o médico porque o médico está pedindo por interesse dele. Os médicos, né? Não é os médicos. Você não adianta ir lá. Não, a sociedade. Não é a sociedade. Eles não ligam para a sociedade. Nós vivemos. Não, deixa eu terminar um pouquinho, depois você fala. O que acontece é o seguinte, a nossa sociedade vive cada vez mais com recursos escassos. Você mesmo falou, eu estou dando para isso, eu não tenho para vocês. Então, a nossa sociedade hoje é movida à pressão. Eu vou dar dinheiro para comprar, não dá o dinheiro porque eu tenho que só comprar a camisinha, lá precisa comprar não sei o quê. Então, se a sociedade não se impuser, se o movimento não acontecer, e é óbvio que não é a pessoa, porque nós temos 4 tipos de pacientes com epilepsia. O recém-diagnosticado, esse coitado do mundo caiu. Esse precisa de apoio, esse precisa de entendimento, esse precisa de conhecimento, esse precisa de segurança. Nós temos aquele controlado, e esse é o omisso. Esse é o omisso, no caso. Ele sumiu, não vê, não fala. Nós temos a epilepsia refratária, que quer tratamento, e o tratamento tem, mas não chega para ele. Quando você vê um guri que passa a vida com uma epilepsia lobo-temporal, que a gente pode acabar com aquilo com uma cirurgia, e ele vai ser operado aos 44 anos de idade, que é 25 anos que se tem de epilepsia refratária, aguardando chegar a um tratamento, isso é um crime. Isso é um crime. E quando você tem, infelizmente, essas encefalopatias epiléticas, que essa gente apoia. A gente não tem tratamento efetivo para isso. Então, o grupo, o poder do número de pessoas que você tem de se mobilizarem, doenças com muito menos gente conseguem muito mais coisa do que a gente. Então, o médico não pode ir na frente, porque o médico é um interessado, ele é visto como interessado e não como cá. Então, o começo tem que ser com você, com o nosso apoio. E, olha, nesses anos eu já passei por várias coisas. Já passei por várias associações, já passei por várias lideranças, já passei por muitos de vocês que cansaram. Então, acho que não dá para dizer assim que tem esse grupo, é um grupo, nós somos muito pequenos, por isso que os médicos também não têm a menor ideia do que é cirurgia de epilepsia. E eles não sabem tratar a epilepsia. Então, é um grupo pequeno. Se você olhar, aqui tem 20 pessoas. O fórum é aqui, o fórum é a ABE, o fórum é a EpiBrasil, o fórum é de sociedades que tem que se juntar. A força está em vocês. Escolher quem é a pessoa que tem liderança, a pessoa que tem nome, a pessoa que sabe ir lá e ouvir não, bater a porta e bater na porta de novo, passar por trás, como você fez. É isso mesmo. Mas o médico não pode estar na frente desse processo. Então, apoia. Precisa disso? Claro, está aqui o documento nosso que precisa disso. Mas vocês têm que... Porque isso é uma decisão política, não é técnica. É política. Um minutinho, só, tá, gente? Eu vou fazer essa pergunta. Sou o Éder Vieira, vim do estado de Goiás.
com minha mãe aqui, que é uma educadora, e eu também sou um educador. Trabalho na área de tecnologia da informação, na educação profissionalizante, e eu quero incluir professor nessa história, tá? Então, assim, todos nós profissionais, quero incluir professor nessa história. Tenho epilepsia também e trabalho. Eu estou lá na instituição, eles me acolheram. E por isso eu estou trazendo essa história para cá. Professores. Os professores precisam saber como acolher esse aluno, mas também como ensinar. Estudamos várias metodologias de ensino. Nós sabemos inúmeras metodologias de ensino, mas nós não sabemos aplicar essa metodologia de uma forma clara para esse tipo de pessoa com epilepsia. E eu faço a seguinte pergunta. Médicos, todos vocês médicos, e no caso psicólogos, né, no caso que trata direto a pessoa, qual forma vocês poderiam colaborar para que o professor saiba qual a metodologia de ensino ele pode aplicar para aquele aluno? Porque a gente sabe que cada caso é um caso, né? Então, eu queria saber dessa resposta. Não precisa responder agora, mas eu gostaria de levar, se possível. Eu vou contar um pouco a experiência em São Bernardo. São Bernardo, para a gente, é uma experiência bem bacana. Eles montaram um concurso, e esse concurso é só para professores que tenham habilidades para vários transtornos de aprendizagem e múltiplas deficiências. Então, tem professor habilitado para a questão da visão, para a audição, para os cadeirantes, muitos para o espectro, que tem uma demanda muito grande. E a gente conseguiu, nesse processo, trazer esses professores para quem tem um transtorno de aprendizagem, por exemplo, que seja uma alteração de memória, com avaliação multidisciplinar. Qual que é a grande dificuldade disso? É o custo. Então, o professor realmente, Silvado, ele tem razão. Tudo que coloca muito custo faz uma fila enorme, uma discussão muito grande de elegibilidade, mas é um caminho, porque a partir do momento que eu sei que aquela pessoa com epilepsia, que é uma doença de circuitaria neuronal, tem uma inabilidade maior, porque as crises são temporais. E no lobo temporal é onde está a memória, ela está deitada sobre o temporal. Essa alteração de memória, sim, pode estar sendo afetada pela epilepsia. E aí, naquela especificidade, aquele professor pode criar estratégias, ferramentas, para que, com a alteração de memória, se hajam outras vias de entrada de informação, não só porque na sala de aula sentadinho, o professor fala, a gente vê e escuta, né? Então, usar outros sentidos sensoriais para que aquela via de informação seja mais, tenha maior aporte para entrar e ser sedimentada com a quantidade de repetições que possam ser feitas de maneiras distintas. Isso dá trabalho, isso requer um professor que, para direcionar, porque esse professor concursado ele não está na escola, em loco, ele faz um PEI, um programa especializado, individualizado de ensino, e aí ele replica e ele supervisiona aquele outro professor, porque não tem perna para todo mundo. Mas, mesmo assim, a gente se depara com situações com que a mãe, a Cleia, falou, né, que ela passa com o Rafa. Então, é um trabalho de formiguinha, mas, na minha opinião, assim, corroborando com tudo que está sendo discutido, o fato da gente estar aqui hoje é muito importante. E, às vezes, sabe, Fê, a mãe não consegue ir, mas, por exemplo, quantas vezes eu já fui lá, né, na Câmara de Vereadores em São Bernardo, colocar a minha posição como munícipe, né? Porque, na verdade, eu não consigo participar das comissões, né, que são muito importantes, e a gente que trabalha com o SUS sabe a importância dessas comissões populares que tem dentro da SOBS, ali você cresce para uma dentro da Secretaria Municipal, isso tem muita voz, isso é muito importante, mas, às vezes, não precisa ser a mãe, né? Pode ser alguém da comunidade que participe, pactue, que represente aquele grupo. Talvez os embaixadores possam fazer isso,
né? Algum familiar de um embaixador possa fazer isso. E eu acho que isso é papel da Associação Brasileira de Epilepsia. Então, também acho que essa ideia é uma ideia maravilhosa que o professor deu. A mãe não pode ir, mas algum representante da associação em loco, por exemplo, um embaixador, ele pode participar, né, dessa comissão de saúde daquele município, e, a partir dali, a gente gritar e a gente ter voz. E, sim, tem que unir os médicos, mas, realmente, a gente tem uma posição muito delicada. Tudo que a gente fala tem conflito de interesse, até que se prove o contrário. Então, é muito complexo isso. Todas as vezes que eu trabalho para a BE, eu faço questão de dizer eu sou uma médica voluntária, porque, a partir do momento que eu não falo isso, a sociedade, os próprios colegas podem... a Dani está com interesse, a Dani tem alguma coisa por trás. Então, a gente realmente vive numa sociedade muito complexa, e tudo tem que ser muito sutil, muito bem pensado e com muita idoneidade no processo, né? E essa é uma sugestão: os embaixadores entrarem nos comitês de saúde, por que não, né? Gente, vou pedir desculpa a todos. Senão a gente ficaria aqui. Na verdade, é isso. Finalizar esse encontro é uma tristeza muito grande. Nós não falamos 1/10 do que a gente precisa. O doutor Silvado organiza aqui em Curitiba mais um que a gente vem. Não, agora a gente vai para a Cidade Maravilhosa. Espero muito, estamos gravando esse evento, nós vamos transmitir na BE, né? Segmentar e transmitir, e esperamos que muitos embaixadores surjam e muitas mães, muitos familiares se unam a gente na luta, né? Aí vai ser Fernanda que vai dar o tom, né? Que está na política pública, mas assim, a outra coisa que eu digo temos ido a Brasília, temos forçado e tem uma frente parlamentar agora que está sendo... estamos precisando dos últimos apoiamentos para que ela seja lançada em Brasília, faltam 28 votos, eram 198, estamos só em 28, não falamos com os senadores, sei que Jaque conseguiu muito apoio, e que cada um procure, eu vou deixar, nós temos os QR Code para o apoiamento, que vocês busquem os políticos das suas cidades, né? Porque é isso, eu conheço um vereador, que com certeza é de um partido, que conhece um deputado estadual, que conhece um federal, né? Então, a gente tem que aumentar essa rede, né? E, assim, quando um Estado conseguir, né, fica mais fácil da gente lutar pelos outros, né? Às vezes, lei não adianta muito. A gente sabe que o Rio de Janeiro, doutora Isabela, tem lei de apoio à epilepsia há sei lá quantos anos. E é um dos estados que mais falta medicamento, né? Doutor Silvado trouxe uma posição de Curitiba onde não falta. No resto do Brasil não tem, Silvado. Assim, o socorro. Então, a gente precisa lutar nos nossos estados para que não falte. E não adianta só eu falar. Eu vou como representante, quando não podem ir. Os médicos nos acompanham sempre que eu pedi. Eu sei que ao menos nós temos muitos médicos ao nosso lado, e ao chamá-los nunca, já cancelaram o consultório inteiro para vir com a gente. E, ainda assim, nós precisamos mais. Já ouvi no Ministério da Saúde, enquanto não tivermos as mães vestidas de preto na porta do ministro, nada vai acontecer, né? Então, temos que gritar junto, sozinho, né? Roxo, agora é roxo. Mas agradeço muito a todos. Tá bom? Obrigada.